A transição foi muito abrupta aqui no Brasil, tá certo? A gente não usava microscópio. E de repente você tinha que sair de uma cirurgia sem microscópio para uma cirurgia que usava microscópio e que você tinha que usar os 2 pés e as 2 mãos. Então, quando eu comecei a dar o curso, eu vi a extrema dificuldade que as pessoas tinham. Os cirurgiões mais antigos, o cara não estava acostumado com isso. O que ele estava acostumado? Botava a lupa, tá certo? O pé dele ele cruzava lá embaixo e ele ficava ali e não mexia mais nada. De repente, ele passou a precisar os 2 pés para focalizar, usar no aspirador e segurar as 2 mãos. Eu achei que isso era muita dificuldade e foi a dificuldade que eu tive. A cirurgia do implante intraocular começa quando termina a remoção da catarata, quer seja realizada pela técnica intracapsular, quer pelas técnicas extracapsulares. Estamos de acordo com Binkhorst e muitos outros cirurgiões que reconhecem ser a técnica extracapsular a ideal para a realização deste tipo de cirurgia. Realizamos a extração do núcleo e córtex cristaliniano pela extracapsular planejada, como mostrado anteriormente, ou pela facoemulsificação de Kellman em câmara posterior. Terminada a aspiração de todo o córtex, os tempos cirúrgicos que se seguem são os seguintes. Reabertura da incisão para mais ou menos 8 milímetros. Injeção de bolha de ar na câmara anterior. A procura de imperfeições na lente deve ser uma constante. A lente deve ser introduzida no olho sempre sob ar. Uma vez colocada, deve ser posicionada corretamente. Depois, realizam-se 1 ou 2 iridectomias periféricas. Remove-se o ar da câmara anterior. O fechamento da ferida operatória deve ser hermético. A cápsula posterior é aberta por baixo da lente através da iridectomia. O instrumental é o adequado a cada tipo de implante. Entre os principais assinalamos o Sinskey Hook, as pinças de McPherson longa e curta, o compasso com o qual se mede a abertura ideal para a passagem da lente, a espátula de Hirschman, a pinça de arruga utilizada para segurar a lente de Choice. A régua é indispensável para medir as lentes da câmara anterior. No caso da intracapsular, o Lens Glide. A seguir, uma cirurgia da catarata congênita, onde após a colocação rotineira do blefarostato e a fixação dos retos superior e inferior, procedemos à incisão da córnea em média de 3 milímetros. Note-se a introdução do cistítomo com irrigação e a abertura da cápsula anterior. A ponta de irrigação e aspiração foi introduzida no interior do olho. A aspiração é feita de acordo com as conveniências e a localização das massas. Agora você imagina a facoemulsificação antes do advento do viscoelástico. Você imagina, as lentes com aqueles aparelhos fazendo aquele surge, não tinha nenhum tipo de viscoelástico, Eu mesmo vi casos lá nos Estados Unidos, na época de 82, operados pelo próprio Kellman, com edema de córnea, irreversível. Eu mesmo vi consultório do próprio Dodek, que eu ia lá muito. Pacientes lá com... Você imagina que coragem, que coragem. O pessoal, para ser pioneiro, tem que ser corajoso mesmo. As primeiras capsulotomias eram feitas do tipo Christmas Tree, ou seja, com o cistítomo, nós simplesmente fazíamos uma incisão que ela vinha se alargando quando vínhamos para a região da incisão. Então formava rigorosamente uma imagem triangular. Era feita dessa maneira a facoemulsificação. Depois passamos para o sistema de inúmeros picotamentos,
que se transformou na can opener. Isso né? foi quando, mais ou menos? Olha, na década de 80, vamos dizer assim. Porque falar o ano preciso é meio complicado, mas transformou-se na coqueluche, no mundo inteiro. Todo mundo só falava em can opener, abridor de lata, e funcionou muito bem. O Kelman desenvolveu uma coisa de classificar da catarata, que era a dureza da catarata. Na época ele chamava de followability. Mas então o que a gente fazia? Não tinha viscoelástico, né? Você colocava ar. A abertura era em can opener ou Christmas tree. Na verdade começamos com Christmas tree. Então você não podia pegar a catarata muito dura, porque você acabava com o endotélio. Né? Que a ideia era você fazer uma capsulotomia ampla, luxar o núcleo para a câmara anterior inteiro e você emulsificava ele inteiro sem quebrar, na câmara anterior, sem viscoelástico. Então você no pré-operatório, você dilatava a pupila, fazia aquela iluminação oblíqua para ver o reflexo vermelho. Né? Que a gente reflexo 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes. A gente só operava 1 e 2, porque os outros eram muito duros. Quer dizer, não é que o faco não conseguisse emulsificar, conseguia. Mas quando conseguia, o endotélio tinha ido embora. Né? Posteriormente apareceu o viscoelástico. Aí já começou a dar uma melhorada boa, que a gente já pôde começar a operar as cataratas mais duras. Mas no início eram só as cataratas moles. Acho que foi em 78. Eu fui aos Estados Unidos, lá estar com o Cinsk, fiquei lá uma temporada com ele, e aí o Cinsk falou, olha, hoje, ou melhor amanhã, você vai lá em Newport, vai assistir às cirurgias com o Richard Kratz. O Richard Kratz também foi aluno do Kelman, ele também tem um curso de faco lá no sul da Califórnia, e aí você vai lá, passa lá uma manhã com ele, porque ele abandonou a câmara anterior. Ele já está fazendo na câmara posterior. Aí eu fui, passei lá um dia, assisti às cirurgias dele e vi com a pupila bem dilatada que era possível fazer a faco com o núcleo, com can opener, que era possível fazer a faco dentro, com a lente dentro do saco e na câmara posterior, que a gente na época chamava de in situ. E fazíamos a faco dentro do saco capsular. E funcionava tão bem que no dia seguinte eu voltei lá para ver o pós-operatório dele e fiquei assim, quase que chocado. Incrível, né? Que a córnea estava absolutamente clara, transparente. Eu falei, poxa, eu acho que é para lá que temos que caminhar. Porque com isso, fazendo em câmara posterior, vai alargar as indicações. Assim, nós vamos poder começar a operar pacientes com 65, 70 anos. Né? Quer dizer, a questão da população endotelial já não era um fator tão primordial para nós. Era sem visco também? Hein? Sem visco? Ainda sem visco. Só chegou aqui para nós lá por volta de 84, 83, 84, 85. Quase 10 anos por aí. Então, né? Então, aí 10 sim, anos operando faco sem visco. sem visco, exatamente. E funcionava. Na minha opinião, 3 grandes fatores que fizeram a faco evoluir. A primeira delas foi o Hilon, que protegeu a córnea, tá certo? A segunda foi a cápsula Rexis. E a terceira foi o Divide and Conquer. O viscoelástico Hilon foi desenvolvido por um laboratório, a farmácia da Suécia, e logo começou aceito no mundo inteiro. E também surgiu então a metilcelulose, um produto mais barato, de mais fácil obtenção, e isso ajudou muito a evoluir a cirurgia da catarata. E o Hilon naquela época era extraído do galo, da crista do galo. Então às vezes dava reação anafilática. Eu tive uma paciente que teve uma reação anafilática com o Hilon. E terminou com uma uretrosavalia, ela ficou com midríase. No início nós luxávamos o núcleo para a câmara anterior. E por quê? Porque o próprio Kelman tinha medo de que fazendo na câmara posterior fosse mais fácil
de termos problemas de ruptura da cápsula posterior e luxação do núcleo para o vítreo. Isso podia intimidar muitos iniciantes da faca emulsificação a desistirem. Então ele optou por luxar o núcleo para a câmara anterior, desde que os pacientes fossem jovens, ou seja, menos de 60 anos, tivessem uma boa contagem de células endoteliais, esses pacientes tivessem uma câmara profunda e uma boa midríase. A gente começou a fazer a extracapsular mais ou menos em 82. Quer dizer, eu comecei a fazer no INTRA, na residência, até a década de 80. Foi quando começou a FACO, aí a FACO deu aquela queda e começou a extracapsular. Também introduzida por Padilha, por Pedro Moacir, Fatorelli e Paulo César Fontes, né? Eles introduziram. Mas havia realmente uma desconfiança com relação ao futuro da faca emulsificação. E nós, numa tentativa de fazer os colegas acreditarem que aquela nova extracapsular era muito melhor do que a antiga, chegamos a trazer, por exemplo, o William Finkel, veio a nosso convite ao Brasil inúmeras vezes, ensinar a extracapsular planejada, né, usando a perinha, a famosa dupla via do Finkel. Né? O McIntyre, o David McIntyre, também foi convidado inúmeras vezes por nós e pelo Tadeu Svintal de São Paulo para vir demonstrar esse tipo de cirurgia. Né? O David McIntyre nunca acreditou em FACO, ele achava que não precisava de fazer a cirurgia de uma maneira tão complexa. De fazer extrações por incisão pequena, incisões menores, exatamente. Né? Depois, o outro grande cirurgião que também defendeu as mini incisões sem necessidade de usar FACO foi o Michael Blumenthal, né, com mini nuke, que muitos colegas no Brasil adentraram por essa seara. Eu acho que o que diferenciou a técnica da extracapsular da antiga intracapsular foi quando os implantes intraoculares finalmente deslancharam. Eu entrei na FACO, muitos entraram, eu já entrei na lente eu entrei quase no início, que eu cheguei nos Estados Unidos com a lente na cabeça, não com a faca ainda. Com a lente normal, né? A lente intraocular. Sem ser dobrável, e por isso que a FACO teve problema nesse período, porque não tinha lente dobrável. E para que eu ia fazer uma incisão de 3.2 se eu ia usar uma lente de 6.7, você entendeu? Então a FACO ficou patinando muito tempo, nesse período aí, depois de 80 que eu cheguei, né? Quase 20 anos. Por causa disso, ficou essa coisa empacada aí, o pessoal não querendo entrar por causa do tamanho da incisão, que tinha que abrir de novo, né? Para que eu vou fazer 3.2 se eu vou abrir? E nesse período eu desenvolvi essa técnica de túnel escleral, que dava um resultado espetacular, e eu fiz isso até 92. Né? Então, de 80 a 92, eu só fiz extra com túnel escleral com a cola orgânica, que eu usei pela primeira vez. Então, eu selava essa incisão com a cola orgânica, selava a conjuntiva em cima dessa incisão. Cola e sutura? Não, sem sutura, só com a cola orgânica. Né? Eu selava o túnel córneo escleral com ela, depois eu selava a conjuntiva por cima. Ficava perfeito, entendeu? Por que eu vou entrar na FACO? Eu só entrei na FACO quando eu vi o Fine em 92, no congresso da Sociedade Brasileira de Catarata, que ele apresentou a incisão em córnea clara, entendeu? Foi em 92. 92. Quando eu vi o Fine, aquilo lá eu falei, agora não vai ter jeito. Porque você não mexia na conjuntiva, assim, entendeu? Uma coisa meio similar que a técnica do Iamane agora, assim, entendeu? Você não abre a conjuntiva e faz. E a técnica do Fine foi a que me fez entrar na faca emulsificação, não foi a faca em si, não. Bom, e aí veio toda a evolução da extra, depois veio a Frauma Incision, né? Incisão invertida, e enfim. Teve várias técnicas dessas, teve a técnica de McIntyre, que você fraturava o núcleo, tirava os pedaços pela temporal. O pessoal que a FACO empurrou assim. Então, aí nessa fase que a extra estava começando a fazer pupila pequena, com a técnica de Blumenthal, de mini núcleo e tal,
Aí foi Blumenthal, McIntyre, tudinho diminuindo a incisão. A faco veio o viscoelástico. E veio a cápsula Rex. E veio de Weidencon, que é a faco novamente no final da década de 80. Ela ressurgiu e depois de 90, eu acho que aí todo mundo começou a querer aprender faco e eu também entrei na história. Então, em 90 eu comecei a fazer e a partir praticamente de 92 eu deixei de fazer retrobubar ou peribubar e comecei a fazer com tópica também, que foi quando o Fischer introduziu a tópica, né? Eu vi aquilo, achei sensacional e nunca mais larguei a tópica, então eu faço a tópica desde o comecinho dela. Além do que, por exemplo, Bankhurst foi o primeiro a chamar a atenção que a presença da cápsula posterior intacta, íntegra, ela, ao compartimentalizar o olho, ela determinava uma proteção do vítreo. Então, menos chance de uma endoftalmite se estender para o polo posterior e, principalmente, a menor incidência de edema cistoide de mácula e descolamento de retina. Isso aí foi uma coisa que era indiscutível. Basta dizer que com a intracapsular, eu diria que 80% dos pacientes desenvolviam, ou subclínico, ou de maneira clínica, edema cistoide de mácula. E com a presença da cápsula intacta, isso caiu de uma maneira retumbante. Descolamento de retina era muito comum. Operava uma catarata pela técnica intracapsular e alguns livros falam em 5% de descolamento de retina em olhos áfacos ou afácicos. E outros autores falavam em 40% de descolamento de retina provocada pela afasia. Então, com a presença da cápsula posterior, essa incidência baixou de uma maneira tal que aí, finalmente, as pessoas começaram a ver, não, essa técnica representa realmente um plus em termos de avanço. Eu estou muito entusiasmado com o Fento II. Certo? Eu estou muito entusiasmado e eu não vejo que exista não só tanto entusiasmo, como, sei lá. Eu estou achando um pouco estranho. Eu vejo uma dose. Sim, não, mas você pode ter, mas essas coisas boas é natural. A gente com o tempo sabe que o cirurgião ele não é que ele se acomoda. Ele torce pela segurança, não quer sair da zona de conforto. Agora, eu estou assim, eu posso te mostrar, acabei de escrever um artigo, posso te mostrar depois. Nós temos uma planilha de Excel com o auxílio dela, administrada por ela, de todos os parâmetros. Então, nós temos agora 1.600 casos com pós-operatório de 3 meses obrigatório, né? Acuidade visual, certo? Equivalente esférico, índice de complicações, economia de CDE, certo? Entendeu? A maior parte dos congressos agora estão repetindo coisas que a gente via nos anos 90. O pessoal está discutindo ruptura de cápsula, luxação de cristalino. Quer dizer, não é que não deva ser discutido, né? Mas eu acho que, sabe, que meio que se perdeu o pique. Evidentemente que é uma tecnologia muito cara que foi jogada no mercado no meio de uma crise mundial e ainda que afeta muito para a gente, né? E para você aprender, você que faz isso, né, você sabe que tem que dar um passo para trás, tem uma curva de aprendizado e depois você não consegue mais parar de usar. Bom, em relação ao futuro e recado... Eu acho que o recado é que a coisa já está bem evoluída, né? Eu acho que nesse sentido, o que eu diria que está faltando? Falta um pouco mais de lente. Eu acho que lente ainda, ou ser menos agressivo, não tirar o cristalino, né? Se desse para a gente reverter ou retardar a catarata, que eu acho que nós vamos conseguir retardar um monte de coisa. A presbiopia, de repente, começa com 45, pela saúde melhor de cada um.
então condições ambientais e tudo, né? Então acho que quando envelhecer mais tarde, durar mais, a gente vai ter resultados até melhores, mas o futuro eu diria que é ser funcional, que está sendo feito, melhorar o cristalino, melhorar a presbiopia, melhorar a acomodação. Só a laser sem ser invasivo seria o ideal, né?